perfeita. Agora aqui no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre prós e contras das cirurgias com próteses. Ficar mais bonita é o que todas as mulheres querem. E às vezes vale até a pena se aventurar na mesa de uma cirurgia, colocar uma prótese para valorizar o seu corpo e se sentir melhor consigo mesma. Mas todos devem se lembrar de que esse procedimento, como qualquer outra cirurgia, envolve riscos e por essa razão deve estar certo de que deseja fazer mesmo, além, é claro, de procurar um bom médico, uma clínica conceituada. E para esclarecer todas as nossas dúvidas, hoje aqui no De Bem com a Vida, recebemos o Dr. Vanderberg Barbosa, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Bispo. Muito honrado com esse primeiro convite do ano aqui para participar do programa. E vamos discutir um assunto que está tão em pauta, né? Está muito em pauta, porque depois que aconteceu... O doutor aí trouxe uma prótese para nós aqui, tá até aqui na mesa, eu já perguntei para ele, falei, essa é francesa? Ele já foi me respondendo. O que foi que aconteceu com essa prótese francesa, doutor, que gerou essa polêmica? Essa prótese francesa é da Eurosilicone, é uma fábrica que tinha uma linha de produção muito boa, mandava próteses para o mundo inteiro. E houve um problema o ano passado que eles detectaram em um dos lotes dessa prótese. E aí a vigilância sanitária local parou a produção da empresa e eles exerceram um rigor muito grande e depois de sanados os problemas, eles voltaram a fabricar. E aí nessa nova fabricação detectaram novos problemas e aí eles fecharam a produção e essa notícia vazou para o Brasil, o mundo inteiro. E as pacientes brasileiras que colocaram anteriormente, eu cheguei de férias ontem e ontem eu recebi 6 telefonemas de pacientes que elas estão em pânico, porque me parece que foi veiculado na imprensa, um dos jornais de circulação grande aqui de São Paulo, o problema, e elas são apreensivas, logicamente. Mas o que nós estamos orientando, que foi uma orientação também, uma circular, desde o ano passado que nós recebemos da Anvisa, é que a gente monitore essas pacientes com ultrassonografia e a clínica. Então, eu não tenho nenhum caso de que houve uma complicação nessas pacientes em que eu coloquei há 2, 3, 4 anos atrás. Então, vai haver uma monitoração, um cuidado especial, mas não é para ficar totalmente... eu vou tirar, quero trocar. É o caso, não? Não, acho que não. Acho que não. Acho que quem colocou essa prótese dessa marca Eurosilicone deve procurar o profissional e esse profissional vai orientar. Vai orientar. Se a paciente clinicamente está bem, não tem nenhuma intercorrência, quais são os sinais de complicação? Seria uma vermelhidão, um processo inflamatório na mama, fica vermelho, febre. Tem vários sinais diretos e indiretos aí que o médico pede a parte radiológica, pede ultrassom, pede até uma ressonância magnética se for preciso, e se a gente detectar algum problema se indica a retirada imediata da prótese. Tá certo. Doutor, quais são os tipos de cirurgias de próteses existentes? Quais são os tipos? Hoje nós colocamos a chamada mamoplastia de aumento, né, que é a prótese de mama. Existe uma estatística aí demonstrando que em torno de 40% das mulheres brasileiras já têm prótese de silicone. Virou uma febre nacional. E os outros 60 querem fazer? E os outros 60 querem fazer. Então, o que acontece? O modelo hoje da mama mundial seria uma mama bem torneada, né, não uma mama de pequeno porte, mas uma mama de médio para grande porte. Então varia muito do tipo físico, da conformação, diâmetro de tórax, altura da paciente. Isso tudo, quando a paciente procura o médico, então nós orientamos de acordo com o que ela quer, sem levá-la para um processo irreal. Eu já tive casos, por exemplo, chegou uma garota de 18 anos lá no meu consultório, com uma revista Playboy, e ela queria colocar uma prótese de 600 ml. E eu falei que eu não me formei para causar deformidade.
em que eu não colocaria. E a estrutura dela, mesmo 600 mesmo que comportasse, seria um volume muito excessivo. Não, é inexistente. E eu não, assim, eu pelo menos por questão de critério, eu não vou colocar um material num paciente, independente do dinheiro que ele vai me pagar, para causar uma deformidade futura. Até porque no futuro ela vai se arrepender com certeza. Então o cirurgião plástico ele tem que atuar exatamente promovendo uma harmonia corporal, né? Então isso a gente tem muito critério e a gente se preocupa muito. Porque muitas vezes a paciente chega entusiasmada no consultório e você não pode aproveitar esse entusiasmo para levá-la a um plano irreal. Acho que tem que conduzi-la à realidade para que ela coloque e ela se mantenha constantemente feliz com o resultado da cirurgia. Tá certo. E quem pode fazer esse tipo de cirurgia? Qualquer pessoa. Existe agora uma norma aliás, ontem eu estava lendo uma revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que nos mandou, né, que eu sou membro, informando que havia um acórdão do Supremo Tribunal que as pacientes de menores de idade, elas só podem operar, só podem colocar uma prótese ou fazer uma cirurgia com autorização do juiz. Eu interpretei dessa forma. Eu achava até ontem que era com autorização dos pais, já que é menor. Mas mesmo assim a gente sempre conduz a paciente a que haja um critério. E quanto à questão, por exemplo, de uma indicação de prótese, primeiro a gente vai observar o estado de saúde da paciente. Então, nós pedimos os exames pré-operatórios, em que a gente avalia a parte de hemograma, a parte hematológica, a parte bioquímica do sangue com relação à função hepática e renal. Pedimos um eletrocardiograma inicial para ver se tem alguma anormalidade na condução do coração e um raio-x de tórax, que são os exames básicos. Se nesses primeiros exames a gente detectar alguma coisa, a gente suspende a indicação da cirurgia e aí nós vamos aprofundar mais essa alteração que aconteceu. Por exemplo, se houver uma alteração no eletrocardiograma, a gente pede um ecocardiograma e já passa para um cardiologista avaliar e ver se ele libera ou não para a cirurgia. Tá certo. O senhor disse na questão da idade perante a lei, né? Menor de idade agora tem um outro requisito. Mas tem uma idade ideal para começar, que pode-se fazer a cirurgia? Tem uma idade certa? Fala, não, você é muito nova, espera você casar, depois ter filhos. Qual a idade? Eu acho que não existe um parâmetro de idade. Às vezes, por exemplo, é muito comum, por exemplo, em adolescente, às vezes eles não desenvolvem a glândula suficientemente. Então dá o que se chama de hipomastia. Então ela praticamente não tem glândula. Então essa menina, ela vira uma mocinha, ela fica complexada, ela começa a ter problema com relação à sua identidade, à sua fisionomia. E aí a cirurgia plástica entra com uma prótese que vai restabelecer novamente essa harmonia que estava desequilibrada. Existem pacientes também que têm hipermastia, uma mama muito avantajada. Eu já tive a oportunidade de operar 2 garotas de 15 anos com problema de coluna e tinham mamas que pesavam... Porque já começa a interferir a coluna. Pesavam 1,5 kg cada uma. Então aí existe uma indicação, é uma indicação de exceção aos 15 anos, mas existe porque esse peso dessa mama excessivo vai comprometer o seu desenvolvimento. Essa coluna vai sofrer sobrecarga muito cedo. Outros problemas, e outros problemas. E o problema psicológico também, que é mais importante. A baixa imagem, muitas coisas, principalmente nessa idade. E há alguma contraindicação, doutor? Não, a contraindicação, as contraindicações são inerentes a qualquer cirurgia. Por exemplo, o paciente, de repente, a gente descobre no exame que ele tem um problema renal, um grau de insuficiência renal. Então a gente vai suspender essa cirurgia e vai mandar essa paciente para o especialista. Se ela de repente tem um problema cardíaco detectado, tem um problema numa válvula cardíaca, ela vai ter um risco aumentado que não se justifica na cirurgia plástica, porque o paciente está entrando numa cirurgia plástica para melhorar, para atingir o equilíbrio mente e corpo. Então não justifica a gente colocar essa paciente num risco.
Paciente diabético, por exemplo, está descompensado e ele quer operar, a gente descobre que ele está com a glicose muito alta, então temos que devolver ao especialista, um endocrinologista, e esse endocrinologista vai tratá-la e quando ele liberar, ela tiver condição, tiver em equilíbrio, aí ela será operada. Tá certo. Doutor, e como que uma pessoa deve se preparar para uma cirurgia? Primeiro é o fator psicológico, né? Então, existe normalmente para qualquer ato cirúrgico medo, né? Então, existe um medo mesmo natural. Mesmo aquela questão do sonho, da estética, eu queria tanto, e nananana, vem o medo. Vem o medo, exatamente. O medo é inicial, mas a estética, principalmente nas mulheres, fala mais alto. Sempre falo que o homem é mais medroso, né? O homem sempre, quando ele decide fazer uma cirurgia plástica, ele está sob violenta emoção. Ele está com um novo affair, ele está com a nova namorada, está com um novo casamento, então ele de repente quer inovar. Então o homem reage diferente, o homem é mais medroso. A mulher, por toda a característica dela, pela essência, pela dor do parto, né? Por tudo isso ela suporta mais e é mais decidida. A mulher é sempre mais decidida a fazer o procedimento cirúrgico. Então, vencendo o medo, então a pessoa tem que primeiro tomar informação, não se deixar levar puramente pela emoção. Ela tem que procurar saber quem é esse profissional, se esse profissional está ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele está ligado à sociedade, ele passou por alguns critérios de avaliação, procurar saber através de amigas que já passaram com esse cirurgião, procurar ver os resultados dele e daí ela marcar a cirurgia. Ver também qual o hospital que vai ser operado, não se deixar levar só pelo preço. Hoje é lógico que hoje o custo a gente tem que se preocupar, né? As pessoas têm um orçamento e muitas vezes fazem um sacrifício muito grande para fazer uma cirurgia plástica até financiada, tudo, mas precisa se preocupar não só com o preço, mas na qualidade do profissional, porque as complicações existem e quando elas vêm e realmente elas são proporcionais à qualidade do hospital, qualidade do médico, a toda a qualidade que envolveu essa cirurgia. Tá certo. Cite um exemplo para nós, assim, doutor, de uma cirurgia, porque os riscos têm uma cirurgia que pode não dar certo, algo que pode acontecer, se para a pessoa realmente fechar as brechas, porque tudo que o senhor está dizendo aqui, procurar um bom médico, verificar, ver o hospital, é realmente fechar e se preparar para que tudo dê certo, né? Mas um exemplo aí para o pessoal de casa ficar atento. Não, quando o médico pede, por exemplo, se você vai a um médico e ele marca uma cirurgia sem pedir exames, isso é um critério absurdo. Quer dizer, se acontecer isso, já é um problema muito sério. Como é que você vai fazer uma cirurgia e você não tem uma rotina pré-operatória feita? Segundo, saber que tipo de cirurgia vai ser feito, como é que ela vai ser feita, que hospital vai ser feito, se o anestesista da equipe do médico, saber da equipe de anestesia que vai fazer o procedimento e que tipo de anestesia vai ser feito. Porque nós temos a anestesia local, com uma sedação anestésica, sempre com a presença do anestesista de lado. Nós temos a peridural, que é o bloqueio que se faz através da coluna vertebral no espaço peridural, que bloqueia aqueles ramos e aí dá aquela anestesia local, no local bloqueado, e aí o médico intervém. Muitas vezes, por exemplo, nunca fazer uma cirurgia de médio porte numa clínica sem condição, entendeu? Com doses altas de anestésico local. O anestésico local em dose alta, ele é extremamente maléfico, ele é agressivo para o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então, muitas vezes, uma peridural, em que você faz 5 ml de anestésico e bloqueia uma região inteira, para você bloquear aquela região com anestesia local, você precisa, às vezes, de 60, 80 ml, com uma concentração que leva a uma toxicidade. Então, sempre se preocupar com isso. Aonde vai ser feito, como vai ser feito, né? E tudo que envolve. Existe uma norma, que ontem eu estava lendo, do Conselho
no Conselho Federal de Medicina e também de uma decisão do Supremo, que todo procedimento médico em cirurgia plástica, em clínicas, essa clínica tem que ter um suporte de UTI. Então, para qualquer eventualidade, porque todo mundo está passivo a uma eventualidade. E outro problema muito sério é a gente lidar com o invisível, que são as infecções, né? Muitas vezes você faz uma cirurgia, o hospital tem um controle de infecção rigoroso. Todos os bons hospitais de São Paulo e do Brasil têm controle hoje de infecção rigoroso. São normas específicas da Anvisa. E mesmo assim, às vezes a paciente vai para casa e ela se contamina. Ou porque tem um animal dentro de casa, ou porque durante a higiene foi inadequada, ou às vezes ela fez uma evacuação e fez uma limpeza anal e às vezes não lavou as mãos e vai pegar na próxima cicatriz e contamina com uma bactéria muito comum intestinal, que é Escherichia coli. Então, a gente lidar com o invisível, né? Então, muitas vezes, existem complicações que podem ser evitadas e devem ser evitadas, a gente com uma orientação adequada, pedindo aos pacientes, orientando e se informando para que haja um sucesso na cirurgia, porque o sucesso da cirurgia vai depender de todo esse conjunto, tanto na fase pré, como na fase trans, como na fase pós-operatória. É um conjunto, né? É um conjunto de situações. E muitas vezes, com tudo isso, nós temos problemas de cicatrização, que não depende do cirurgião, o queloide, a cicatriz hipertrófica. São pacientes que têm um mecanismo genético que induz essa cicatriz ficar alargada, bastante alargada, e aí é um resultado inestético, que aí a gente tem condição de corrigir, fazendo uma nova ressecção dessas cicatrizes e fazendo aplicação de radiação, uma radiação superficial, que é beta-terapia. Na maioria das vezes a gente consegue controlar. Tá certo. O senhor trouxe uma prótese para nós, para mostrar? Isso aqui na realidade eu trouxe mais ou menos um modelo. A prótese mamária, ela é mais ou menos, que é mais utilizada hoje no Brasil, é a forma redonda, com o perfil alto. Então essa forma redonda, ela dá aquele colo mamário, né, que as pacientes tanto desejam, né, que dão aquele colo que elas não têm. Ao contrário das americanas, que elas têm uma prótese em forma de gota. Então ela não tem aquele abaulamento aqui anterior, elas abaulam embaixo. Então só quando veste um sutiã que aí a mama sobe, que dá aquele abaulamento, que o requerimento da mulher americana é diferente da sul-americana. E aqui especificamente eu trouxe também, porque ela serve para os dois exemplos, isso aqui é uma prótese que pode ser usada também para a reconstrução mamária. A gente conecta essa aqui na válvula e injeta aqui com a seringa, o soro fisiológico, e essa prótese vai dilatando. Então chama-se um expansor. Às vezes é colocada de maneira provisória na reconstrução mamária e passado 60 dias em média, a gente tira esse expansor e coloca a prótese definitiva. Essa é uma prótese de preparo, porque muitas vezes a pele dessa mama foi irradiada, ela não aguenta a gente já colocar uma prótese definitiva que vai esticar muito. Então a gente estica progressivamente, prepara essa região para colocar a prótese definitiva. E existem outras próteses, que são a prótese de glúteo, que também hoje está começando a crescer muito no Brasil. É uma prótese mais delicada pela região, então essa paciente ela vai precisar de um pós-operatório, ficar deitada de bruços durante uns 10 dias para não dar pressão na linha de sutura onde a gente faz a colocação, que é próximo ao ânus. É uma prótese que pela incisão e vizinhança com o ânus, existe uma preocupação e um cuidado enorme com infecção, com coleção. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Um cuidado redobrado, né? Exatamente. Tá certo. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no De Bem com a Vida. Falar de prótese, a mulherada, todo mundo para ouvir, né? E eu quero deixar os contatos. O telefone é 0 prestadora 11 32 83 3138 e também o 32 53 6262.
E tem um site também, O site. que é www.drvanderbergdireto, né? .com.br. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Feliz 2012, um ano apostólico, de 12 de Mateus, cheio de bênçãos. Deus abençoe, viu? Amém, Bispo. Muito obrigado mais uma vez e estou à disposição aqui de vocês, a hora que for necessário, para a gente retomar, que é sempre um prazer estar aqui nessa sala que a gente sente-se em casa. Tá certo, obrigada, viu? Boa tarde. Falando